Então hoje estamos com o Wilson Martini, profissional que atua na área de real estate. E resolvi convidá-lo por uma experiência muito particular aí, que ele recentemente participou do MCR da Cornet, e no curso que ele acabou fazendo a extensão lá fora, acabou recebendo um convite para ser transferido para a unidade nos Estados Unidos. Então com vocês, Wilson, que vai compartilhar um pouco aí da experiência, o jeito brasileiro de se fazer as coisas e o jeito americano. Obrigado, Celso, obrigado. Realmente, fui para os Estados Unidos há um ano e venho trazendo essa experiência aí de começando com facilities, que era o que eu fazia aqui, né? Agora mais focado nessa parte de transações imobiliárias, mais de transactions. E realmente tem sido uma experiência bem interessante ver os dois lados da moeda, né? Ver como é que funciona. A gente vai com uma expectativa de ver uma coisa. Eu acho que muito sim, eu já conhecia do mercado americano, de já trabalhar reportando para os americanos, mas eu acho que aí quando a gente chega lá e vê a coisa na prática mesmo no dia a dia, a gente percebe que nós estamos muito bem, na verdade. O Brasil está muito bem, a América Latina tem ótimos profissionais. Eu acho que por um lado a gente percebe que a área de facilities é muito mais reconhecida, né, no exterior do que aqui no Brasil. Isso é fato, até pela questão das associações, da força das associações, né, começou desde a IFMA, a própria Cornet em si nos Estados Unidos ela é bem significativa, mas a gente nota a grande capacidade de execução que a gente tem aqui no Brasil e de implementação de muita transformação, que eu vejo que em alguns casos ainda os Estados Unidos fica para trás. Sem entrar no método de números, né, mas como você demonstrou rapidamente e previamente para mim, né, a questão da performance em termos de metragem, ocupação, né? Se você puder dividir um pouco para introduzir o assunto com o pessoal aqui. Claro. Sem poder, claro, dividir as métricas da minha empresa, mas uma das coisas que ficou muito claro para mim, inclusive acho que dos maiores desafios que eu já recebi chegando lá fora, foi de trazer essa experiência de implementação do Agile Working lá fora. Eu acho que o tema em si ele não é novo, né? O profissional de facilities real estate americano, tanto quanto o profissional brasileiro, ele já está muito cansado de saber qual é a fórmula do sucesso, que já se discute há muito tempo, né? De como se otimizar o espaço de trabalho e quais são todas as técnicas de se fazer isso dar certo. O que a gente nota é um pouco da resistência ainda disso acontecer. Então, obviamente, você tem por um lado um legado de países com economia mais sólida, contratos muito mais longos. Então você tem uma dificuldade de implementação de mudança, às vezes, pelo simples fato de você chegar num escritório que ainda tem um contrato de longo prazo pela frente, e isso te impede de fazer mudanças muito rápidas. Em outros casos, pela simples dificuldade de adoção, às vezes, da própria equipe, começando às vezes até de cima, né? Começando até da liderança. Então eu noto hoje, olhando as estatísticas de América Latina versus América do Norte, que a nossa utilização ela é muito mais agressiva na América Latina, e não é só proporcional ao desempenho do mercado em si, até porque a América Latina, para algumas empresas e alguns mercados, tem sido a menina dos olhos, né? Então justificaria-se grandes investimentos, o que não é o caso. Eu acho que a gente, pelo contrário, tem sido de vanguarda no sentido de implementar mudanças e fazer realmente valer todas aquelas teorias e implementar na prática aqui na América Latina, mais uma vez. Depende, claro, empresas de tecnologia a gente vê isso acontecendo mais rápido, mas em várias empresas a gente ainda nota realmente como o processo de transformação é bem mais lento, sabe? Então isso é bem interessante, foi uma das mudanças
que eu senti, uma das coisas que eu achei que eu ia encontrar, que eu não achei que eu ia encontrar, na verdade, chegando lá. Então, dentro dos KPIs que você me apresentou de forma bem macro, a performance Latinoamérica dá quase metade em termos norte-americano, em termos de ocupação por pessoa, metragem por pessoa. Exato. E realmente, outra coisa, não só a ocupação, por exemplo, custo, amenidades, eu acho que, mais uma vez, eu acho que isso foi aquilo que a gente estava falando agora há pouco. Acho que isso veio um pouco do legado nosso de lidar com a mudança, a própria o histórico que o latino-americano tem, né? E aí agora a gente se coloca como brasileiro. Brasil! De sempre ter convivido com uma volatilidade externa, um dinamismo socioeconômico e até cultural que faz com que para nós a adaptação à mudança seja muito mais fácil, né? Então eu acho que trazer isso para o ambiente de trabalho, quando a gente chega numa empresa e faz alguma transformação, como por exemplo uma implementação de um desk sharing, por mais dolorido que possa parecer um processo desses, né? Acaba sendo mais fácil num ambiente desses onde a gente sabe que historicamente a gente já viveu coisas às vezes muito piores, né? Lá fora a mudança às vezes é muito pior do que aqui dentro da empresa. Isso acaba sendo mais fácil. Em outros locais, eu acho que a minha teoria é que eu acho que talvez isso seja um pouco mais difícil, né? Em um lugar onde sempre foi tudo muito bom, tudo muito certinho, sempre deu tudo muito, né? Não sei, eu acho que inclusive daí eu acho que um pouco do ponto de venda legal aí que os brasileiros, fica a dica pro profissional brasileiro de facilities em geral, eu acho que a gente leva para fora do Brasil a nossa experiência, acho que a gente pode contribuir para as empresas lá fora, é justamente essa nossa capacidade de implementação de mudança, obviamente de poder fazer as coisas de uma maneira sempre muito rápida, sempre muito dinâmica, de saber lidar com a mudança de uma forma muito positiva, de ter resiliência, né, para poder lidar com esse ambiente de constante mutação, e trazer esse dinamismo para o ambiente de trabalho, que é um dinamismo que hoje as empresas têm dentro delas, né? Eu acho que a gente fala de inovação nos produtos, inovação em serviço, inovação em tudo. O espaço de trabalho ele tem que ser tão dinâmico quanto o mercado em si. E eu acho que o Facilities em geral, ele não tinha esse perfil dinâmico até agora, né? E ainda talvez ele esteja em passos de bebê, né? Para chegar nesse dinamismo que a gente quer que ele chegue. Mas é o futuro, na minha opinião. O espaço de trabalho ele tem que estar 100% alinhado com a estratégia de negócio da empresa, ele tem que conversar com a estratégia do negócio, tem que conversar com RH, tem que conversar com finanças, tem que conversar com tudo, mas ao mesmo tempo ele não pode ser uma coisa que a gente pode planejar daqui 5, 10 anos, porque a gente não sabe como é que vai estar tudo daqui 5, 10 anos. Hoje quando eu penso em como é que nós vamos desenhar um escritório, como é que eu vou fazer eu já tenho dificuldade de assinar um contrato de 10 anos, para ser sincero, porque a gente não sabe como é que vai estar daqui 10 anos como é que vai ser a cultura de trabalho, mão de obra. Hoje a gente vê os millennials e os geração Z querendo voltar para a cidade, mas eu digo o seguinte, uma hora esses caras vão ter filhos e vão querer sair da cidade, né? Então esses movimentos migratórios de gerações, sai do subúrbio, volta para a cidade, sai da cidade, volta para o subúrbio. Discute-se muito, na última Cornet a gente discutiu muito a questão dos veículos autônomos, o quanto isso vai mudar o trabalho. Isso muda o real estate, nós não vamos precisar tanto de estacionamento, porque de repente a pessoa não vai ter um carro e ela vem para o trabalho com um veículo autônomo, então você não precisa ter tantas vagas de estacionamento, isso já muda completamente a dinâmica de mobilidade, você vai poder trabalhar do carro mais efetivamente, e aí volta a se questionar, precisa realmente vir para o escritório, né? Isso claro, continua sendo o santo graal do Facilities, a entender como vai ser o futuro do escritório, mas eu acho que trazer esse dinamismo para o dia a dia é muito importante, e eu acho que ainda nós brasileiros
entendemos muito bem disso. Ou seja, em resumo, os mercados mais desenvolvidos, vamos dizer assim, eles já têm um padrão, uma certa estabilidade, então não tem tantas oscilações, mudanças drásticas que afetem a condução e tomada de decisão lá fora, ao passo de que países como o Brasil, que está em retomada de crescimento, vamos dizer assim agora, por passar por várias oscilações, tanto políticas, econômicas, sociais, etc. e tal, faz com que nós brasileiros sejamos mais flexíveis, sejam forçados a ser criativos para adaptar essas mudanças, né, essas intempéries da natureza. E aí eu fecho resumindo o seguinte, né, é o orgulho de ser brasileiro e sermos exportáveis para os mercados já desenvolvidos. Absolutamente exportáveis. Eu diria que eu acho, mais uma vez, eu acho que a gente tem muito a aprender, obviamente, do lado de lá. Não posso também tirar o crédito justamente do outro lado. Nós não temos a capacidade de planejamento a longo prazo, o que o americano e o europeu têm. Eles conseguem planejar a longo prazo porque, mais uma vez, um ambiente estável permite que você possa planejar a longo prazo. Por outro lado, sim, a gente vem com a capacidade de não planejar a longo prazo, mas executar a curto prazo e adaptar a realidade e conseguir lidar com a mudança, lidar com os desafios do dia a dia de uma maneira mais criativa, trazendo a criatividade e a inovação para dentro do espaço de trabalho, para dentro do dia a dia. E é muito legal, eles gostam muito quando a gente vem com o fazer mais com menos, porque é a maneira que a gente sempre trabalhou. Então isso é muito legal, realmente, orgulho de ser brasileiro, de poder levar a nossa marca lá para fora, de mostrar que realmente a gente tem excelentes profissionais aqui e ver mais profissionais aí dos grupos de facilities que eu conheço, meus companheiros aqui do mercado representando o Brasil lá fora, né? Que eu acho que tem muita oportunidade ainda para todo mundo. Maravilha. Obrigado, Wilson. Obrigado a você.